Bem, hoje, domingo, dia 8 de outubro de 2023, está exatamente hoje completando exatamente um ano, que eu fui bombardeado pelas mídias sociais, fui xingado, humilhado, maltratado de todas as formas possíveis, inclusive sob ameaças de morte. Recebi ameaças de morte, de gente que se diz pastor, de gente que se diz carregar a Bíblia e pregar o Evangelho. Fui absolutamente ignorado pela igreja do qual fiz parte minha vida toda, desde menino, desde criança, onde meus pais congregaram, meus avós congregaram, minha mãe ainda congrega ainda hoje, irmãos. Fui absolutamente ignorado, um ano exatamente, sem nenhuma resposta de absolutamente nada, sem nenhum cuidado de absolutamente ninguém, tratado como leproso e evitado por alguns daqueles que um dia eu chamei de amigo. Estou falando isso aqui, queridos, não é para me vitimizar e não é para que ninguém tenha pena de mim. Estou falando isso aqui porque algumas pessoas estão me perguntando, já há algum tempo, já há alguns meses, o que você está fazendo? O que é isso aí? Que movimento é esse? Você abriu igreja? Você está abrindo igreja? O que você está fazendo? Então, estou falando isso aqui para dar essa resposta. Para dizer que diante do silêncio, diante da omissão covarde de quem poderia e deveria me estender a mão, me defender, diante do silêncio covarde de quem poderia e deveria me dar pelo menos o direito de me defender, me dar pelo menos o direito de me pronunciar a respeito. Eu não vi outra alternativa diante do cancelamento, diante dos xingamentos, diante dos chutes, porque fui chutado da maioria dos púlpitos das igrejas evangélicas neste país, de gente que me conhece, que sabe quem eu sou, nunca me viram envolvido em escândalo algum, em problema nenhum, sempre entrei e saí com dignidade, com respeito, com ética, com moral, diante de grandes e pequenos, diante de Deus e dos homens, diante do céu e da igreja de Cristo. Então, diante disso, eu não vi outra alternativa a não ser começar a pregar na sala da minha casa, do meu apartamento. Reuni minha esposa, meus filhos, começamos a pregar, outros começaram-se a chegar, irmãos, primos, sobrinhos, mãe, parentes, amigos, colegas, pessoas que estavam acompanhando todo aquele processo, inclusive, começaram-se a chegar, comecei a pregar, porque eu não vou parar de pregar. Eu não vou parar de pregar. Eu não pedi para ser pregador. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 7 anos de idade, em 1985, literalmente forçado pelo meu pai. Minha mãe, que me ouve aqui hoje, sabe do que eu estou falando, praticamente forçado pelo meu pai. Eu era uma criança de 7 anos, eu não sabia o que era, quais as implicações, quais os desdobramentos do que seria ser um pregador. Meu pai me fez decorar sermões para pregar. Todo sábado eu tinha que pregar. Ele cuidava de um grupo de crianças e adolescentes, e ele aproveitava que ele cuidava daquele grupo de crianças e adolescentes, tinha culto todo sábado e me colocava para pregar todo sábado. Eu era obrigado a pregar. Não pedi para ser pregador. Quando eu estava com os meus 12, 13 anos aproximadamente, estava acontecendo um grande congresso de jovens aqui em Guarulhos, pela Igreja Assembleia de Deus de Madureira, na época, no Parque Secap, no ginásio do Parque Secap. Veio pregar, naquela ocasião, um pastor muito conhecido, reconhecidíssimo, pastor Napoleão Falcão, na época, no auge do seu ministério como pregador. Meu pai gostava muito de Napoleão Falcão e me levou lá para ver Napoleão pregar a primeira vez, isso no ano de 1992. E eu fiquei bem de frente, me lembro como hoje que eu fiquei bem de frente, o palanque, dentro do ginásio. E eu vi o pastor Napoleão pregar naquela noite sobre Ezequiel, capítulo 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, quando Ezequiel teve aquela visão de que o anjo media 1000 côvados, fazia ele passar pelas águas que davam pelos artérios, depois mediu mais côvados, fez passar pelas águas que lhe davam pelos lombos, e foi medindo até que o profeta já não conseguia mais passar, a não ser nadando. Napoleão pregou sobre esse texto naquela noite, e eu saí dali apaixonado, impactado com a palavra, apaixonado pelo púlpito, pelo sermão, e disse: meu pai está certo. Falei para mim mesmo: meu pai está certo.
eu tenho que pregar mesmo, eu sou pregador. E nunca parei de pregar. Gastei a minha infância, gastei a minha adolescência inteira na pregação. Casei, constituí família, cheguei na idade adulta na pregação do Evangelho, pregando o Evangelho. E agora sofro esse bombardeio, esses ataques. E sou tratado como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. Que mesmo que eu tivesse cometido qualquer pecado, qual seria o tratamento da igreja? Eu cresci ouvindo que a igreja é o hospital espiritual, que aqui é lugar para doente mesmo, que aqui é lugar para gente fraca, que é lugar para imperfeitos. Se você é fraco, se você é imperfeito, se você é doente, seja bem-vindo, é aqui mesmo. Estamos aqui com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. E qual é o papel da igreja, qual é a missão da igreja? É cuidar do caído. É cuidar de quem está fraco, ainda que estivesse em pecado. O papel da igreja e daqueles que estavam principalmente próximos a mim, pastores, colegas de ministério, pseudos amigos que estavam em volta de mim, que se diziam amigos, era ter cuidado. Mas não. Palavras de baixo calão eu ouvi, palavras horríveis, de ofensas pesadas, que eu não quero repeti-las e não vou repeti-las aqui hoje, de maneira nenhuma. Estou apenas usando esse pretexto de que hoje, exatamente hoje, completa-se exatamente um ano desse cancelamento, desse massacre, desse bombardeio, desse linchamento virtual. E para dizer que apesar de tudo isto, eu estou de pé. Na presença de Deus, no testemunho do Evangelho, desassombrado, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da ameaça de ninguém, da cara feia de ninguém, da postagem de ninguém, do ataque de ninguém. Eu não tenho medo. Eu fui chamado para ser pregador do Evangelho e farei isso até o último dos meus dias. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, por quê? Talvez você que está aqui, ou você que está nos acompanhando aí pela transmissão, mas o que foi que você fez, pastor? O que foi que aconteceu? Por que fizeram tudo isso? Você não sabe, se você não acompanhou, deixa eu te falar. Não é de hoje. Não só eu, todos minimamente antenados, minimamente capazes de pensar, de fazer qualquer leitura possível, têm observado que não é de hoje que o movimento evangélico brasileiro, que a igreja evangélica brasileira, vem flertando com a política partidária, com a militância política partidária. Porque nós precisamos eleger dos nossos. Porque nós precisamos de representantes lá. Porque as leis querem calar a igreja. Porque as leis querem perseguir a igreja. E eu pergunto a vocês, o que a bancada evangélica está fazendo lá? Ou o que tem feito até hoje? Por que deixou chegar no ponto que chegou em relação ao aborto, eu me refiro agora? Essa questão do aborto, por que eles deixaram chegar a esse ponto? Não estavam lá? Não foi esse o discurso que usaram sempre? Por que eles deixaram chegar a esse ponto que chegou agora? Não era esse o discurso? Não dizia que estavam lá para defender a igreja? Por que chegou a esse ponto? Por que eles deixaram chegar a esse ponto? E vou repetir o que eu tenho dito. E isso eu não disse agora, eu não disse ontem, eu não disse o mês passado. Isso eu venho falando desde lá de trás. Quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha o meu ministério, quem me acompanha há alguns anos, conhecem, sabem de minhas mensagens de 2006, 2005, 2007, 2009, que eu estava lá pregando a mesma coisa que eu tenho pregado hoje. Aliás, lá eu estava avisando, porque a igreja não tinha feito essa aliança escancarada como foi feita nos últimos 4, 5 anos. Mas havia um flerte, e eu já estava lá avisando, olha, cuidado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. E com essa aliança escancarada dos últimos 4, 5, talvez até 6 anos, então eu vim falando e continuo falando, e vou continuar falando que púlpito não é palco. Púlpito não é palco. Jesus não é cabo eleitoral de ninguém. A igreja não é de esquerda e nem de direita. A igreja só tem uma bandeira a levantar, e esta bandeira é a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo.
A militância da igreja é pela causa do reino, é pela causa do evangelho. Nenhum partido político, nenhum lado político, seja esquerda, seja direita, seja centro, seja o que for, nenhum desses é um complemento do evangelho ou é um critério do evangelho. Nenhum desses, nenhum líder, nenhum pregador, nenhum missionário, nenhum bispo, nenhum apóstolo tem o direito, nenhum tem o direito de instrumentalizar o evangelho com fins políticos partidários, de vender a igreja, de prostituir a palavra de Deus, de fazer negócios com a igreja como se fosse moeda de troca para favorecer político A, B ou C. Foi o que eu preguei, é o que eu tenho pregado e é o que eu continuarei pregando. Por isso eu usei aqui o texto de Paulo para dizer: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é evangelho. Evangelho é isso aqui. O que é o evangelho? Qual é a nossa vocação como igreja? Qual é o nosso chamado como igreja? O nosso chamado como igreja é de ensinar, anunciar coisa proveitosa publicamente, de casa em casa, e testificar tanto a judeus, como a gregos, como a pobres, como a ricos, como a pretos, como a brancos, o arrependimento para com Deus. Nós somos chamados para pregar isso aqui, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é esse movimento nosso aqui, meus queridos irmãos e irmãs? Esse movimento nosso aqui é um movimento que eu comecei porque, como eu disse, eu não vou me calar. Eu não vou me calar e eu vou continuar pregando o evangelho. Na sala do apartamento, aqui no auditório, na rua, nas praças, nas esquinas. Eu já falei com os meninos aqui, domingo passado eu falei com os meninos, falei com o Cleito aqui, que nós vamos começar a fazer cultos ao ar livre nos sábados. Pegar um sábado aí que o tempo estiver bom, que não estiver chovendo, não estiver frio. Nós temos nosso equipamento. Graças a Deus agora nós temos o nosso equipamento de som. Nós vamos para a rua e eu quero convidar vocês, meninos, irmãos e irmãs, se vocês tiverem coragem comigo de nós pararmos numas praças dessas daí e colocar a nossa caixa de som, colocar lá o teclado, o microfone, e nós vamos cantar e vamos pregar o evangelho na rua. Porque se fecharem as portas dos templos, se chutarem dos púlpitos das igrejas, se cancelarem na internet, se fazer o que quiser fazer, faça o que quiser fazer, nós vamos continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo, a menos que me matem. Mas se me matarem, eu vou falar como a Dona Felicidade e os seus 7 filhos. Se vocês não leram ou não conhecem a história de Dona Felicidade e seus 7 filhos, vão lá no Google depois, procurem lá Dona Felicidade e seus 7 filhos. Foi violentamente massacrada, torturada. Primeiro pegaram ela e fizeram ela assistir os seus filhos serem mortos. Eram 7 filhos, por isso Dona Felicidade e seus 7 filhos. Assim, fizeram ela assistir a morte dos seus 7 filhos. Um a um sendo torturado. Um deles, eles jogaram do despenhadeiro abaixo, ela teve que assistir. Um deles, chorando, a mãe olhando para ele firme, disse: não negue Jesus, deixa matar. Depois que matou todos os filhos, mataram ela, e ela morreu. E ela disse assim, as palavras dela foram exatamente estas: eu viva te vencerei, e se me matardes, na minha morte te vencerei mais ainda. Eu vivo, faço minhas palavras de Dona Felicidade. Eu vivo, enfrentarei. Eu vivo, vencerei. E se me matarem, na minha morte, eu enfrentarei e vencerei ainda mais. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa minha palavra aqui hoje de manhã é mais um pronunciamento, é mais uma declaração ou algumas declarações que eu ouso fazer aqui hoje, de púlpito, nesse auditório, que dominicalmente nós nos encontramos aqui. Essa estrutura não é nossa, óbvio.
A estrutura aqui já é uma estrutura pronta, a estrutura aqui é um prédio, para quem não sabe, para vocês que estão acompanhando a gente, que acompanham a nossa transmissão, isso aqui é um prédio comercial. E aqui nós temos esse auditório aqui, e esse auditório é para os empresários, os executivos, eles fazem conferências aqui. Então nós conversamos com a administração e eles alugaram para nós os domingos, que os domingos não tem nenhuma atividade comercial, nenhuma atividade das empresas aqui desse prédio, é um prédio enorme aqui. Então eles cederam para nós, né, cederam entre aspas, a gente paga o aluguel para eles, para nos reunir aqui domingo. Então a estrutura toda deles, toda a estrutura já pronta, já estabelecida, já, como diz a garotada, já nessa vibe aqui, para fazer as conferências. E nós aproveitamos o espaço. Pagamos o aluguel para nos reunir aqui domingo após domingo. E o que vai ser, pastor Nilson? Como é que vai ser isso? Vai virar uma igreja? Vai crescer? Não sei. Não sei se vai crescer, se vai virar igreja, como vai ser, se Deus vai nos dar um espaço grande, se nós vamos congregar num lugar fixo e vamos ter uma igreja nossa. Eu não sei. Eu estou aqui, irmãos, para o que der e vier pela causa do reino de Deus. Pela causa do evangelho de Jesus. Assim como fez Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, que alugou os auditórios em Londres. Hoje lá tem o Metropolitano, que é um templo enorme, histórico, está lá em Londres, no centro de Londres, para todos os turistas, todos os viajantes, todos os apaixonados pela história da igreja, pela história dos avivamentos, pela história de Charles Spurgeon. Está lá o grande templo onde Charles Spurgeon se reunia, e reunia milhares de pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, para ouvir o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregando naquele auditório. John Wesley fez a mesma coisa quando foi expulso das igrejas da Inglaterra. John Wesley foi expulso. Eu fico maravilhado quando eu leio isso. Que eu falei, opa, peraí, então eu estou na companhia de gente certa. Eu estou em boa companhia. Estou na companhia de Spurgeon, estou na companhia de John Wesley, que foi expulso das igrejas da Inglaterra, proibido de pregar. Eu soube, numa das viagens que estive pregando lá na Inglaterra, na cidade de Bridgewater, eu preguei em uma das 10 únicas igrejas que John Wesley pregou na Inglaterra. Eu não sabia disso. Soube lá quando o irmão me relatou, pastor, isso é um templo antigo, um templo batista, com mais de 430 anos. John Wesley pregou aqui, esta foi uma das únicas 10 igrejas. Ele pregou só em 10 igrejas em toda a Inglaterra. John Wesley pregou aqui. E eu preguei todo animado, porque eu estava pregando no púlpito onde John Wesley pregou. E eu preguei todo animado. Então hoje eu fico pensando, eu estou em boa companhia, porque John Wesley fez a mesma coisa. Quando foi expulso e proibido de pregar, ele começou a pregar na rua, nas praças, nas esquinas, ao lado de George Whitefield, que era um amigo dele, que ele fez. Eles eram amigos, apesar de terem divergências teológicas, mas eram grandes amigos. Inclusive um pregou no velório do outro. E o John Wesley pregou no velório do George Whitefield. E eles começaram a pregar na rua, e as multidões começaram a se aglomerar. Um dia perguntaram a John Wesley, qual é o segredo? Você fica em pé numa praça qualquer, numa esquina qualquer, e de repente uma multidão enorme está em volta de você. E John Wesley respondeu, o segredo é que eu me coloco em chamas, e essa multidão vem me assistir a errar, a queimar, a arder em chamas do Espírito diante de Deus e diante dos homens. Eu quero dizer aqui hoje de manhã, meus irmãos e minhas irmãs, e a vocês que nos acompanham pela transmissão do nosso canal no YouTube, Deus está querendo e precisando levantar uma igreja neste país. Deus está querendo e precisando levantar um povo neste país que estejam dispostos a enfrentar todo o sistema pela causa do reino e do evangelho de Jesus. Homens e mulheres que estejam dispostos a falar, como disse Paulo, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O Brasil precisa conhecer uma igreja dissociada de toda essa sujeira, de toda essa podridão que mergulhou o movimento evangélico brasileiro neste país e tem sido uma afronta à glória de Deus.
tem sido maciente a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus ainda tem os seus remanescentes fiéis. Deus tem aqueles joelhos que não se dobraram a Baal. Eu creio que Deus pode levantar homens e mulheres que sejam dispostos a enfrentar o mundo pela causa do reino e pela causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.